Gente, como eu ouço essa pergunta toda semana, eu imagino que alguns de vocês estejam olhando para mim e perguntando: por que sexo, Natália? E aí, tem sempre aquele olhar malicioso do tipo: nossa, deve gostar da coisa, hein? Essa daí já testou todas as posições do Kama Sutra de trás para frente. Ou então, namorado, marido sortudo, hein? Gente, eu tô há 11 anos junta, sou casada, eu nem lembro mais como é que faz essas coisas. A verdade é outra, é bem diferente. A minha mãe é psicóloga e ela trabalha há 20 anos no serviço público, entregando o resultado de exames de HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Quando ela começou, imagina, nos anos 90, gente, você entregar um resultado positivo era praticamente uma sentença de morte. Isso impactou demais a minha criação. Porque a minha mãe sabia que informação podia ser muito mais transmissível que várias doenças. Então eu sempre tive liberdade em casa, sexo na minha casa nunca foi motivo de vergonha, pecado, pudor, nada disso. Eu me lembro que, quando acho que eu devia ter uns 10 anos, acho que estava na 4ª série, eu fui fazer um trabalho de ciências e a professora ficou um pouco chocada que eu escolhi o tema AIDS. E aí, no final da apresentação, eu distribuí, o meu colégio era de freiras, tá? E aí, no final da apresentação, eu distribuí camisinha para os meus amigos, né? De 10 anos. Vocês imaginam que o pátio do colégio de freira, gente, ficou cheio de bexiga de camisinha? Porque naquela idade, tudo que eles possivelmente sabiam fazer era soprar aquela porra, né? Bom, essa foi a primeira parte que explica por que sexo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aê! A segunda coisa é que eu sou tarada por jornalismo. Eu trabalhei 6 anos como repórter da Editora Globo, fui jornalista da revista Época, e lá eu escrevi matérias, muitas matérias sobre comportamento, amor e sexo, para outros veículos também. Eu tinha mais visibilidade do que salário, mas eu tinha um puta tesão. Meu marido dizia que eu ia para a cama com as pautas, mesmo que elas não me seduzissem demais. Só que aí, no final de 2012, meio de 2012, eu senti que alguma coisa em mim estava amolecendo. Acho que alguns caras da plateia sabem do que eu estou falando. Bom, e aí eu percebi que eu estava indo muito arrastada para o trabalho, que eu voltava chorando. Eu estava me desencantando, me decepcionando muito com os bastidores do jornalismo nas grandes redações. E estava muito frustrada com lideranças mal preparadas e principalmente com o assédio moral absolutamente naturalizado. Até que um dia eu brochei de vez. Eu tive uma briga com a chefia, desliguei o meu computador e fui embora. Esse pedido de demissão, eu fiquei ali 1 mês, mal deu tempo de pensar na minha vida, quando a concorrente, isto é, me chamou e eu fui para lá. Menos por vontade, mas porque eu não sabia o que eu queria fazer de verdade. Eu nunca pensei em ter um negócio na minha vida. Ao contrário de, talvez, da maioria dos palestrantes aqui, eu nunca tive uma veia empreendedora. Nunca. O empreendedorismo apareceu depois como uma oportunidade. Quando eu imaginava o meu futuro, quando eu imaginava a minha vida, considerando que eu tinha um puta tesão de ser repórter, o máximo que eu imaginava é que eu seria uma repórter conhecida, premiada. Eu não queria, gente, nem ter cargo de chefia. Nunca quis. Porque eu não me imaginava gerindo pessoas. Eu queria ficar lá com a mão na massa, entrevistando as pessoas na rua, contando histórias. Esse era o meu tesão, né? Bom, aí tudo bem, fui trabalhar na Isto É, estava empregada, e aí eu comecei a perceber que o problema não era uma empresa. O problema é que os meus valores já não eram mais compatíveis com a realidade do jornalismo. E não eram mais compatíveis com o projeto de vida que eu tinha. E aí eu fiquei vasculhando dentro de mim, tentando entender onde é que eu ia achar aquele Viagra interior, sabe? Aquela ideia que levanta a tua cabeça de cima, que te faz ir fundo,
e preencher aquele buraco existencial. Aí eu lembrei que quando eu estava na época, eu era repórter da revista, me chamaram para editar o blog de sexo do site da época. E todos os dias chegavam centenas de perguntas de leitores. Eram coisas do tipo: Nath, eu tenho um pau de 12 centímetros e eu queria saber se com ele eu posso satisfazer uma mulher. Ou então: Nath, eu sou casada, tenho 40 anos e eu nunca cheguei ao orgasmo. Você pode me mandar o passo a passo? É sério. Porque elas acham que é assim, né? Como se eu chegasse... Como elas leem muito aqueles manual do boquete, não sei o quê, manual dos orgasmos múltiplos. A mídia faz com que elas acreditem que é um passo a passo, né? Como você fala assim, ó, você vai aqui, vira à esquerda no semáforo, rotatória. E aí vinham também muitos casos de abuso sexual, de meninas que ficaram grávidas, meninas demais. Nossa, vinha tanta coisa... E eu comecei a perceber o impacto da desinformação na sexualidade das pessoas. E eu comecei a perceber o quanto as minhas respostas eram úteis, de fato. Então, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não sei, acho que eu vou criar uma marca de informação em sexualidade. Mas, gente, eu não tenho a menor ideia do que é empreender, eu não sei nem por onde começa, né? Não tinha repertório nenhum. Então eu falei, bom, não adianta eu ter uma ideia que eu julgo genial e seguir os meus sonhos. Então eu continuei empregada e fui gestando o Pimentaria durante 9 meses. Daí eu comecei a me perguntar, bom, o que vai ser o Pimentaria? Qual o formato? Como é que eu vou viabilizar? Quanto dinheiro eu preciso? E se eu não tiver retorno? Será que tem mercado? Gente interessada nesse tipo de informação? Aí eu cheguei, depois de 9 meses, já com uma ideia assim, bem mais estruturada na minha cabeça, entrei na sala do diretor de redação da Isto É e falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu vou empreender no ramo do sexo. Ele me olhou com uma cara de, coitada, não precisava disso. Como se eu fosse rodar a bolsinha numa esquina. Os meus colegas e os meus amigos, eles acharam que eu estava de brincadeira. Especialmente quando eu disse que eu queria ser levada a sério, tanto quanto os meus colegas que se especializavam para escrever sobre política e economia. Bom, aí eu fui construindo a minha ideia e tal, só que eu cometi muitos e muitos erros. O primeiro deles foi ter sido uma ejaculadora precoce, porque eu saí, eu não tinha R$10 guardado para o meu projeto, mas eu era tão presunçosa, porque eu achava que, pô, não, eu sou jovem, né, eu já passei por grandes empresas, claro que vão querer botar dinheiro no meu blog. Senta lá. O que aconteceu? Ok, antes de me jogar nesse processo de gestar o Pimentaria, se teve uma coisa que eu fiz, a lição de casa do empreendedor que eu fiz direitinho, foi pesquisar. Foi saber o que existia ali no mercado, quais eram os dados que poderiam embasar minha decisão. Aí, por exemplo, vocês sabiam que 1 em cada 3 brasileiras, vocês, 1 em cada 3 brasileiras nunca chegou ao orgasmo. 1 em cada 3 homens, vocês, sofre de ejaculação precoce. Metade da população brasileira, segundo pesquisas da USP, diz estar insatisfeita com a vida sexual. Sendo que a Organização Mundial da Saúde diz que bem-estar sexual é um dos pilares da qualidade de vida. Então, pera. Por que isso está acontecendo? Né? Por que estamos tão insatisfeitos com a nossa vida sexual? Primeiro, porque os pais não falam de sexo. Eles delegam, quando a gente é criança, né? Eles delegam essa função para a escola. Aí chega na escola, a escola desesperada, né? De ousar demais na hora de falar sobre sexo, geralmente explica que óvulo mais espermatozoide é igual a fecundação, e no máximo que sexo sem camisinha dá pereba e filho indesejado. Né? Aí a gente cresce, vira adulto, mulheres principalmente, chegam no médico, aí você pensa, pô, esse cara, né?
Eu abro as pernas para ele, ele bota a mão aqui, aquele close genital. Não é possível que eu não tenha liberdade, intimidade para me abrir, para tirar dúvidas e tal. E o máximo que os ginecologistas perguntam é: você tem vida sexual ativa? Ah, ok. Então a gente cresce um pouco se sentindo culpado, um pouco se sentindo desajustado em relação aos outros, porque está todo mundo trepando muito, sendo muito feliz, né, gente? Menos nós. Aí a gente cresce desse jeito e, em geral, vai buscar informação onde? Se você não teve em casa, se você não teve na escola, se você não tem no médico, onde é que você busca informação sobre sexo? Eu com as minhas amigas, nas revistas, na internet, né? E o que se acha na internet, além de pornografia, quando a gente vai se informar sobre sexo? Eu fiz essa pesquisa, passei alguns meses pesquisando. E o que eu achei muito nesse processo preliminar foram dois extremos. Ou médicos, psicólogos, gente muito gabaritada, com currículo e 1000 especializações, mas que falava de sexo com pudor, que falava de sexo com conservadorismo, ou então com aquele blá 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 muito científico, né? E do outro lado eu encontrei sites bombados e canais do YouTube cheios de seguidores, em que a pessoa que estava ali falava de sexo com base na própria experiência. Então assim, eu faço sexo, eu acho que eu sei o que você precisa saber. E não é bem assim. Então eu falei, bom, para eu me diferenciar dessas duas coisas, primeiro eu preciso me especializar. Fui lá, me matriculei numa pós-graduação de educação sexual. Não, gente, as aulas não são na prática. Que durou 2 anos. Mas aí eu falei, tá bom, eu posso ter um conhecimentozinho aqui, né? Que também ainda estou só engatinhando. Mas eu não posso deixar de falar de igual para igual. Eu não posso falar de um pedestal, de uma autoridade, né? Porque às vezes o que quebra, o que faz com que a gente fique com vergonha de perguntar uma coisa para um médico é justamente ele estar numa posição de médico, com jaleco, né? Uma autoridade. Aí você fica meio constrangido, se sente meio, né? Estranho. Bom, aí eu resolvi que eu ia primeiro lançar um blog chamado Pimentaria e que, por exemplo, se eu quisesse fazer um texto sobre doença de Peyronie. Alguém aqui sabe o que é doença de Peyronie? Por favor, levanta a mão. Uma pessoa. Então, eu queria explicar para as pessoas o que era doença de Peyronie com o título Pau que nasce torto nunca se endireita? Doença de Peyronie e a curvatura peniana. Só que eu não queria falar disso de um jeito empolado e tal. E eu queria começar a quebrar os tabus, primeiro, pelas palavras. Porque se a gente não pode falar pau, se a gente não pode falar penetração, tem que falar intercurso sexual, a gente já está com um pudor. Se eu tenho pudor de falar, imagina os problemas que eu tenho para fazer. Era isso que eu acreditava. Lancei o Pimentaria no final de 2013. De lá para cá foram mais ou menos 4 milhões de visitantes e dezenas de milhares nas redes sociais e tal. E aí, ok. Opa. Legal, estou feliz, é isso, estou gostando de fazer o que eu faço, que bacana, tal. Só que eu não estava ganhando dinheiro para isso. Fazia 2 anos que eu já estava trabalhando e não ganhava dinheiro com Pimentaria. De novo, porque eu fui impulsiva, eu não me preparei para empreender financeiramente. Antes, eu ganhava mais que o meu marido. E quem me sustentou por 2 anos foi a poupança dele, coitado. Desde os 16, 18 anos, ele juntava um dinheirinho. E foi a poupança dele que me sustentou. Essa é a minha primeira dica para vocês. Acho que o Rufino falou aqui, às vezes a gente se deixa muito levar por essa coisa de siga seus sonhos. Primeiro, toda vez que a gente tem uma ideia, a gente acha que a nossa ideia é muito genial, né? E aí eu digo que a lição de casa é você entender se tem mercado para isso, quem são os concorrentes, o que você vai trazer de novo e o que você vai arriscar. E se der merda? E se não der certo? Ou, de repente, pode dar certo, mas você vai ter condições de esperar o teu projeto amadurecer? Porque demora. Eu só consegui porque o meu marido investiu nessa ideia. Senão, muito provavelmente, eu teria desistido.
Eu só tinha enxergado uma única fonte de renda. Outro problema. Eu achava que a única forma de ganhar dinheiro com um blog ou com uma marca de informação em sexualidade seria ter lá um blog, botar um espaçozinho para publicidade, né? E pronto, as pessoas iam me patrocinar. Só que aí eu comecei a mandar e-mails para os caras de marketing das grandes empresas e ninguém me respondia. Porque é óbvio, né, gente? Você está com um projeto que ainda está verdinho, e você chega para uma pessoa e vai pedir dinheiro. Quando o assunto é publicidade, o interesse da pessoa é em ter audiência. Eu estava construindo a minha audiência. Isso leva meses, isso leva anos. Então os caras nem me respondiam. E aí eu entrei em desespero. Falei, puta que pariu. Eu larguei uma carreira promissora, já tinha ganho prêmios ali como repórter e tal. Pedi demissão de 2 empresas em 1 ano para trabalhar com sexo e fudeu. Literalmente, né? Fudeu. Aí, eu estava um dia em casa, deprimida, eu entrei em depressão. Tem coisas também que os empreendedores não falam para vocês, né? Eu entrei em depressão. No começo eu achava que seria o máximo trabalhar de casa. Até você passar semanas sozinha, de pijama com o notebook no colo. Foda. Não tinha nada do glamour que eu imaginava. E aí você acha que é incrível ser dono do próprio tempo, né? Então, o problema é que se você é dono do próprio tempo, você também... hoje eu vou acordar mais tarde, não custa nada, né? Hoje eu vou parar para fazer isso porque, sei lá, tem alguma coisa na televisão e não sei o quê. Eu sinto falta ainda hoje de ter alguém que me cobre prazos, de ter alguém que me oriente profissionalmente e de ter até alguém em quem eu possa botar a culpa pelas minhas decisões erradas. Porque antes, quando dava merda na redação, eu podia virar e falar, não, mas foi o editor que mandou fazer desse jeito. E agora? Agora a culpa é toda minha. Bom, um dia, lembrem, eu só achava que ia ganhar dinheiro de uma forma. Um dia apareceu no meu e-mail uma leitora do Pimentaria dizendo assim, Nath, eu vou me casar e eu estou fazendo um chá de lingerie. Para quem não sabe, é a versão moderninha do chá de panela. Eu estou fazendo um chá de lingerie e eu queria saber quanto você cobra para fazer uma palestra de sexo para animar meu chá de lingerie. Como eu não pensei nisso antes? E aí ela falava assim, eu queria que você me mandasse um orçamento e o roteiro de exatamente como é que você conduz esse chá de lingerie. Na hora eu respondi, claro, querida, eu estou na rua, mas à noite eu consigo te enviar isso direitinho. Desesperada. Meu Deus, eu preciso criar um roteiro para entreter a mulherada lá. 2 horas. Criei. 2 dias depois eu estava no evento e foi um sucesso. Tinham 30 convidadas, fiz lá minhas brincadeiras, falei besteira, respondi dúvida de sexo e no final, totalmente despretensiosamente, eu abri uma caixa em que eu tinha levado meia dúzia de vibradores e creminhos eróticos. Mas assim, mais para elas conhecerem, porque eu sabia que muitas mulheres nunca tinham ido a um sex shop. Quando eu terminei de mostrar, uma delas virou e falou assim, ô Nath, eu vou querer 2 daquele e 1 daquele ali. Cara, como eu não pensei nisso antes? Sabe o que eu falei na hora? Claro, querida, deixa eu anotar a sua encomenda, porque eu trabalho sob demanda. E eu entrego na sua casa, meu trabalho é bem customizado. Imagina. Gente, eu queria dizer que eu saí de lá correndo e no dia seguinte fiquei descobrindo onde eram as fábricas e as revendedoras que eu precisava ter um estoque de pinto em casa. Falei, meu... E aí, assim, eu não sei, eu queria dar muito essa dica para vocês. Às vezes a gente se acha, né? Não, tem uma ideia incrível, não sei o quê. E você vai mudando um pouco de caminho, vai se ajustando e tá tudo bem. Porque essas foram as minhas 2 primeiras fontes de renda. Fazer chá de lingerie, mulherada bêbada, eu entro depois de um go-go boy, sabe? E preciso entreter essas pessoas e vender vibrador. De lá para cá, foram mais de 100 chás de lingerie. Hoje eu tenho até maquininha de cartão e assistente.
uma loucura. E aí as pessoas foram me indicando, começaram a me chamar para fazer palestra em escola, em empresa, a audiência do Pimentaria foi crescendo, de repente veio outra fonte de renda. A Loja do Prazer, que é a maior sexy shop online do país, falou, Nath, eu quero anunciar no seu blog, mas eu não vou pagar por isso. Oi? Eu quero anunciar no seu blog e aí vai ter um banner lá, cada vez que a pessoa clicar e fizer uma compra, você vai ganhar uma comissão de 35%. Olha, muito bom. Daí veio a Bayer e o Yahoo e falaram, outra fonte de renda, Nath, a gente queria te contratar e pagar um salário, duas empresas separadas, para você fazer colunas semanais sobre sexo. Claro. Aí veio uma farmacêutica e falou assim, Nath, a gente vende lubrificante íntimo e a gente precisa de uma embaixadora porque o povo acha que lubrificante é para quem está na menopausa e para quem dá o cu. Então você é jovem, né? Você é mulher, não vai ter esse problema da menopausa, você não tem problema nenhum de falar se você dá ou não dá o cu. E você é casada, né? Então vamos desmistificar isso aí, vamos. Comecei a fazer eventos com eles, comecei a produzir vídeos respondendo dúvidas e tal. E para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar com eles, eles tinham 1000 seguidores nas redes sociais, hoje são 200 e não sei quantos mil. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Que de julho de 2015 para julho desse ano, o Pimentaria aumentou o faturamento em 700%. Não estou rica, moro de aluguel. A hora que eu estava subindo aqui, meu carrinho 2012 deu pau. Quase que eu tive que pagar uma chupeta ali para resolver o problema. Mas deu certo, cheguei. Mas atingi o meu ponto G de grana, que é basicamente 3 vezes o que eu ganhava enquanto repórter. Mas, cara, o que me dá tesão é poder pagar minhas contas com esse trabalho, com aquilo que eu acredito. Eu não prestei vestibular de jornalismo para ganhar dinheiro. Jornalista nunca vira milionário, tá, gente? Eu trabalho para continuar com tesão pela vida. Eu trabalho para empreender causas, para empreender valores, para brigar pela igualdade de gênero, pelo respeito à diversidade sexual. E é isso que me mantém tarada pelo que eu faço. O que significa chegar lá para você? É ganhar dinheiro? É ter muito dinheiro? Façam-se essa pergunta o tempo todo. O que significa chegar lá? Às vezes a gente se acomoda por conta da estabilidade da carteira de trabalho, mas ela é muito ilusória. Sabe por quê? Quando eu tive esse rompante e saí, algumas pessoas achavam que eu estava num surto psicótico. E essas pessoas que tinham carreiras de décadas nas empresas porque eu passei, foram demitidas em passaralhos na crise econômica. Então, eu acho que é muito importante a gente cultivar a capacidade de se reinventar o tempo todo. E de procurar o tesão naquilo que a gente faz. Pode ser como funcionário de uma empresa, porque empreender não é para todo mundo. E às vezes você quer empreender, você tem competência para empreender, mas você não está no momento e na condição de vida para fazer isso. Eu só consegui por causa do apoio da minha família e do meu marido. Tá? A vida goza da cara da gente, da nossa presunção e da nossa inocência o tempo todo. Eu só queria contar para vocês, esse aqui é meu avô. Essa foto foi tirada num dia em que eu estava na casa dele, fui fazer um evento em Santos. Eu estava toda escondida no quarto, arrumando a mala de vibrador e ele entrou. Aí eu falei, meu avô tem 86 anos, ele sabe que eu trabalho com sexo, mas nunca deve ter visto um vibrador. E aí eu contei para ele, expliquei o que era, que pilha, bateria, era tudo coisa do passado, agora tinha cabo USB, controle por Bluetooth. Aí ele olhou para minha cara e eu assim, ai meu Deus, o que ele vai dizer, né? Você trabalha com sexo, você vive com medo de ser julgado o tempo todo. Ele falou, minha filha, que tecnologia. No meu tempo não tinha nem televisão. Gente, essa aqui foi um pouquinho da minha experiência. Desculpem por ter estourado o tempo. Obrigada, eu desejo que vocês sejam sempre tarados pelo que vocês fazem. Foi um prazer estar aqui no Epicentro. Obrigada.